Coreia do Norte. 12 segredos que não querem que você saiba. A Coreia do Norte é um país cheio de segredos, governado por um presidente paranoico que constantemente busca manter seus cidadãos em silêncio perpétuo. Um país sombrio, que realiza execuções de pessoas publicamente, que perseguem grupos religiosos cristãos, que realizam experimentos em humanos para desenvolver armas. O espaço de redes sociais do país é fortemente monitorado. As dificuldades, o controle rígido e as tribulações raramente aparecem nas notícias internacionais. No entanto, alguns jornalistas arriscam suas vidas e sua integridade física em busca de informações nessa terra restrita. E hoje vamos te mostrar 12 segredos aterrorizantes que a Coreia do Norte não quer que você saiba. Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, ok? Agora, vamos ao vídeo. Os líderes eternos da Coreia do Norte. Os segredos profundos de uma grande nação não podem ser desvendados sem antes entender as suas raízes. Na Coreia do Norte, o culto à personalidade e a adoração aos líderes eternos desempenham um papel central no poder. Os norte-coreanos vivem sob a égide do Estado e da liderança de uma única família, a família Kim, Kim Il-sung. O segundo Kim fundou o país em 1948 e estabeleceu suas próprias regras. Os norte-coreanos afirmam seguir uma forma de democracia, realizando eleições a cada 5 anos, mas a democracia se desdobra de maneira peculiar. A votação é feita em uma única pessoa. Você vai entender as razões pelas quais os norte-coreanos estão empenhados em manter a dinastia Kim. No centro do culto, a personalidade norte-coreana está a glorificação e o culto aos líderes Kim Il-sung e seu filho Kim Jong-il. Com respeito aos líderes eternos da Coreia, esse culto foi moldado durante o governo de Kim Il-sung. Ele, habilmente, usou a propaganda e a mídia para retratar-se como um líder benevolente e todo-poderoso, quase divino, o que levou as pessoas a obedecê-lo inquestionavelmente como se ele fosse um ser divino. Seu ano de nascimento tornou-se o ponto de partida do calendário oficial do país, simbolizando a ideologia de autossuficiência da nação. O aniversário de Kim Il-sung é o feriado mais importante na Coreia do Norte, celebrado com fogos de artifício e festividades. O culto à personalidade serviu a diversos propósitos. Primeiramente, fortaleceu o controle do líder sobre o poder, promovendo a lealdade e o temor. Qualquer questionamento da autoridade do líder era reprimido com rigor e a obediência era a norma. A ausência de religião na Coreia do Norte. Não é surpreendente que a religião não tenha espaço na Coreia do Norte, especialmente em uma nação onde os líderes são praticamente vistos como divindades. Antes de assumirem um poder total em 1948, o segundo Kim, Kim Jong-il, nasceu de uma mãe cristã, Kang Ban-seang. Kim Jong-il até admitiu que frequentava cultos religiosos na infância e os considerava entediantes. Talvez seja por isso que ele se esforçou para garantir que ninguém na Coreia do Norte se sentisse entediado. Impulsionado pela ideologia do Juche, que promove a autossuficiência e o culto à personalidade em torno da família Kim, o governo norte-coreano desencoraja fortemente qualquer forma de religião organizada. Aqueles que ousam praticar sua fé enfrentam perseguições severas. O regime promove exclusivamente o culto à personalidade em torno de seus líderes, especialmente Kim Il-sung e Kim Jong-il, que são praticamente reverenciados como divindades. Os cidadãos são obrigados a participar de rituais e cerimônias em louvor aos líderes, e qualquer falta de devoção é punida com rigor. O cristianismo é estritamente proibido e associado à influência estrangeira, sendo visto como uma potencial ameaça ao controle do regime. Essa dura realidade levou ao surgimento de igrejas clandestinas, onde hinos são cantados em voz baixa. Além disso, aqueles que participam de reuniões religiosas correm o risco de sofrer represálias, como prisão e outras sanções.
A política de punição de 3 gerações na Coreia do Norte. Imagine seu tio roubando uma simples maçã, e agora toda a sua família é sentenciada à prisão por causa de seu erro. Talvez ele tenha se desculpado e devolvido a maçã, mas isso não importa, pois a política de punição de 3 gerações entra em ação. 3 gerações de uma mesma família são obrigadas a enfrentar a prisão por um crime que você nem sabia que seu tio cometeu. Essa é a triste realidade da Coreia do Norte, onde pais idosos e filhos são punidos por crimes políticos ou vistos como inimigos do Estado. Essa política de punição de 3 gerações não apenas responsabiliza um indivíduo acusado, mas estende a punição à sua família imediata, afetando pelo menos 3 gerações. Essa prática teve origem nos primeiros anos do regime norte-coreano sob Kim Il-sung e foi implementada como uma maneira de consolidar o poder do partido e sufocar qualquer possível dissidência ou oposição. Seu propósito é semear o medo e dissuadir qualquer forma de rebelião ou deslealdade ao Estado. Quando alguém é acusado de um crime político ou rotulado como inimigo do Estado, enfrenta não apenas punições severas, mas seus pais, filhos e até netos podem ser submetidos à prisão, trabalho forçado ou exílio em áreas remotas. Ao responsabilizar várias gerações, o regime pretende erradicar qualquer potencial oposição desde o início, eliminando qualquer chance de dissidência dentro das famílias. Isso cria um clima de medo que impede as pessoas de expressarem qualquer crítica ou opinião, com medo de colocar em risco toda a sua família. Essa política tem sido amplamente criticada pela comunidade internacional e pelas organizações de direitos humanos, devido às graves violações dos direitos individuais e à falta de devido processo legal. Ela resultou no sofrimento e dificuldades inimagináveis para inúmeras pessoas inocentes e suas famílias sob o regime opressivo da Coreia do Norte. No entanto, a Coreia do Norte se mantém indiferente às críticas do mundo exterior. Cidades falsas na Coreia do Norte. Não é segredo que a Coreia do Norte é famosa por sua natureza altamente secreta, mas criar cidades vazias e camufladas para dar a impressão de serem reais é um passo além. Conheça a cidade de Kim-yong-dong, repleta de fachadas elaboradas, projetadas para criar uma ilusão de prosperidade e sucesso para o mundo exterior. Essas cidades falsas são predominantemente encontradas nas proximidades da fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, especialmente na região industrial de Kaesong, ao lado da zona desmilitarizada coreana. Uma dessas cidades, que chamou a atenção internacional, é Kim-yong-dong, frequentemente referida como a Vila de Propaganda. Mas por que uma cidade falsa ganharia tanta atenção internacional? A resposta é que essa cidade era tão real e perfeita em todos os aspectos que intrigava a todos. Kim-yong-dong é uma área urbana altamente coreografada, repleta de arranha-céus imponentes e um gigantesco mastro de bandeira que se ergue sobre o horizonte. Supostamente ela abriga norte-coreanos patriotas. Acredita-se que o propósito dessas cidades seja criar uma imagem de prosperidade e força, destinada a iludir observadores estrangeiros e a vizinha Coreia do Sul. Isso é feito para apresentar uma falsa imagem de riqueza e desenvolvimento. Há relatos que os edifícios em Kim-yong-dong não têm janelas de vidro, o que leva algumas pessoas a acreditar que a vila pode ser apenas um cenário desprovido de residentes reais. Outros sugerem que essas cidades falsas servem como uma distração para a própria população da Coreia do Norte, desviando a atenção das graves condições econômicas e sociais que prevalecem no país. A Coreia do Norte enfrenta desafios econômicos significativos, incluindo pobreza generalizada, escassez de alimentos e falta de acesso a necessidades básicas para uma parte substancial de sua população. Apesar das suspeitas, a verdade por trás dessas cidades falsas permanece indefinida. O acesso limitado ao país e a natureza extremamente secreta do governo tornam difícil verificar as alegações em torno dessas construções urbanas. Proibição de jeans e roupas ocidentais na Coreia do Norte. A proibição de jeans e roupas ocidentais na Coreia do Norte tem uma razão clara. Kim Jong-un
percebe essas peças como símbolos da influência americana e, como tal, elas são proibidas. Essa proibição se estende também a roupas e camisetas importadas, e os cidadãos são orientados a vestir roupas que sigam as diretrizes aprovadas pelo Estado, em vez de optar por jeans. Os norte-coreanos são encorajados a usar trajes tradicionais coreanos, como o hanbok, que refletem a ênfase do governo na herança cultural e no nacionalismo. A aplicação rigorosa dessas regulamentações de vestiário é realizada pelas autoridades estatais, que conduzem inspeções e impõem punições àqueles que violam o código de vestimenta. Os infratores arriscam multas, críticas públicas e até mesmo prisão. As restrições às roupas são apenas um exemplo do amplo controle exercido pelo governo norte-coreano sobre a vida de seus cidadãos. Outra medida a ser observada é a regulamentação dos penteados. Controle estatal sobre cortes de cabelo na Coreia do Norte. Quando pensamos em cortes de cabelo dos norte-coreanos, é impossível não associá-los ao líder Kim Jong-un. No entanto, é um alívio que ninguém na Coreia do Norte ousa adotar o corte de cabelo do líder, pois, honestamente, acho que ninguém quer fazer isso. O governo estabelece diretrizes específicas para cortes de cabelo, com a intenção de promover a conformidade e projetar uma imagem específica do cidadão ideal. Essas regulamentações se aplicam a homens, mulheres e crianças e permitem apenas 28 cortes de cabelo aprovados, com 10 deles para homens e 18 para mulheres. Essas leis são rigorosamente aplicadas por meio de cartazes na mídia estatal e inspeções regulares pelas autoridades locais. As diretrizes para penteados masculinos na Coreia do Norte geralmente exigem que o cabelo seja mantido curto, com regras específicas para o estilo e comprimento, incluindo até mesmo as costeletas. Os penteados tradicionais coreanos são frequentemente preferidos, muitas vezes inspirados em figuras históricas e líderes revolucionários. Por exemplo, o estilo Japatsu, que lembra o corte de cabelo do ex-líder Kim Jong-il. É considerado uma das opções mais populares e aceitáveis para os homens. A variedade de estilos de cabelo aprovados é um pouco mais ampla para as mulheres, mas elas ainda são obrigadas a manter uma aparência conservadora. Cabelos muito longos não são permitidos, e existem diretrizes específicas sobre como estilizá-los e usar acessórios. A maquiagem também deve ser moderada para manter uma aparência modesta e natural. Os salões de beleza locais desempenham um papel crucial na aplicação dessas regras de beleza. Eles devem exibir cartazes com imagens e penteados aprovados e seguir as instruções do governo. Além disso, os cabeleireiros podem ser obrigados a denunciar qualquer cliente que tente adotar cortes de cabelo ou estilos proibidos, criando uma atmosfera de vigilância. Os homens norte-coreanos devem permanecer barbeados. O mesmo padrão rígido se aplica às mulheres, que não devem expor suas coxas ou decotes de forma alguma. Essa regulamentação da aparência pessoal exemplifica a atmosfera geral de vigilância e controle que permeia vários aspectos da vida na Coreia do Norte. O isolamento de informação na Coreia do Norte. Muitas pessoas se perguntam se os coreanos têm acesso à internet. Infelizmente, não há uma maneira direta de responder a essa pergunta. A resposta curta, no entanto, é sim. Os cidadãos da Coreia do Norte têm acesso à internet, embora não da mesma forma que o resto do mundo. Devido à intensa paranoia que está sempre presente no país, é necessário obter permissão das autoridades governamentais para possuir um computador, e todos os computadores pessoais devem ser registrados. A privacidade é uma ilusão no país, uma vez que o governo monitora de perto o que os seus cidadãos leem, assistem e ouvem. Embora a mídia estatal faça parecer que os norte-coreanos vivem em liberdade, isso é apenas uma fachada para convencer o resto do mundo de que está tudo bem. O sistema de internet na Coreia do Norte é uma rede fechada controlada pelo governo, e o acesso às informações do mundo exterior provavelmente levará à prisão ou algo ainda pior. E nós sabemos que na era das inovações tecnológicas, as redes sociais preencheram a lacuna e a distância que costumava existir entre diferentes países do mundo. A informação compartilhada online pode se espalhar facilmente. E o governo de Kim Jong-un
compreende o poder das redes sociais e sua capacidade de abrir os olhos do povo norte-coreano para a realidade do mundo exterior. Isso contrasta fortemente com seu desejo de manter as pessoas na ignorância. Por essa razão, o governo norte-coreano anunciou a proibição de plataformas de redes sociais como o Twitter, o Facebook e o YouTube. Essa proibição é uma evidência de que não apenas existem coisas que o governo norte-coreano não quer que você saiba, mas também coisas que ele não quer que seus próprios cidadãos saibam sobre o mundo exterior. O sistema educacional na Coreia do Norte. O sistema educacional na Coreia do Norte é caracterizado por ser fortemente controlador e centralizado pelo Estado. Ele é obrigatório e gratuito para crianças entre 5 e 16 anos e está dividido em 3 etapas: ensino primário, ensino secundário e ensino superior. O currículo nas escolas norte-coreanas enfatiza disciplinas como língua coreana, matemática, estudos sociais e educação física. Todas elas premiadas por propaganda que exalta os líderes do país e sua história revolucionária. Os alunos também são ensinados na ideologia Juche, que é a doutrina oficial do Estado, promovendo valores como a autossuficiência, militarismo e lealdade à família Kim que governa o país. O sistema educacional é altamente seletivo e os alunos são escolhidos desde cedo com base em sua lealdade aparente ao regime e em seus antecedentes familiares. Aqueles que possuem parentes considerados desleais podem enfrentar discriminação e oportunidades educacionais limitadas. Os professores são submetidos a treinamento ideológico extensivo, e sua principal responsabilidade é garantir que os alunos adquiram os princípios e ideais do governo. O sistema desencoraja o pensamento crítico e incentiva a conformidade com as normas e crenças estabelecidas pelo regime. Além das aulas regulares, o governo norte-coreano estabeleceu uma extensa rede de palácios juvenis e infantis e grupos sindicais infantis, onde os jovens participam de diversas atividades extracurriculares, como música, esportes e artes. Essas atividades visam promover ainda mais a lealdade ao Estado e reforçar a ideologia do regime. Os alunos são direcionados para futuras carreiras de acordo com as necessidades do governo e espera-se que eles contribuam para os objetivos do regime, com pouca margem para ambições pessoais. Em resumo, o sistema educacional na Coreia do Norte é altamente ideológico, visando a doutrinação e a conformidade dos alunos com os valores e os princípios do regime. O pensamento crítico e a autonomia são desencorajados em prol da lealdade ao Estado. Execuções públicas na Coreia do Norte. Em 2022, o governo norte-coreano executou publicamente 3 adolescentes por meio de um pelotão de fuzilamento. 2 desses jovens receberam a pena de morte pelo simples ato de assistir e distribuir filmes sul-coreanos, conhecido por muitos aqui no Brasil como doramas, enquanto o terceiro foi condenado pelo assassinato de sua madrasta. Embora o crime desse último parecesse mais atroz do que o primeiro, na Coreia do Norte, ambos são considerados igualmente malignos. As implacáveis execuções desses jovens de 16 anos são uma característica comum no país, onde a pena de morte não apenas é legal, mas é aplicada até mesmo para crimes menores. Essas execuções são realizadas em público para servir como exemplo de disciplina para o restante dos cidadãos. No entanto, há poucos relatos sobre essas execuções públicas, pois muito pouca informação chega aos meios de comunicação ocidentais devido à estrita vigilância das agências de notícias que operam no país. De acordo com relatórios do Centro de Direitos Humanos da Coreia do Norte, uma organização sediada na Coreia do Sul que monitora as violações dos direitos humanos na nação vizinha, mais de 1.000 execuções públicas foram relatadas em 2009. Os dados coletados pela Anistia Internacional também revelam que mais de 105 execuções ocorreram na Coreia do Norte entre 2007 e 2012. No entanto, o governo norte-coreano nega publicamente a validade desses dados, afirmando que apenas 13 execuções foram realizadas no país desde 1998, e nenhuma delas ocorreu em público. Experimentos humanos na Coreia do Norte. Há relatos de desertores e refugiados sobre experimentos humanos realizados no país. Pessoas que fugiram do país
contam histórias aterrorizantes de experimentos terríveis realizados em prisioneiros e cidadãos considerados demasiado imperfeitos para serem membros da sociedade perfeita de Kim Jong-un. Crianças com deficiências físicas e mentais, mulheres e vários outros grupos minoritários são submetidos a testes contra a sua vontade. Ao longo dos anos, houve vários relatos de testemunhas oculares que falam de seres humanos usados como cobaias para testes de armas químicas, venenos mortais e câmaras de gás. Embora o governo de Kim Jong-un afirme que todos os prisioneiros são tratados de forma justa, as violações dos direitos humanos são generalizadas nas prisões norte-coreanas, e muitos que estão nesses infernos, infelizmente, nunca conseguem sair vivos. Aqueles que têm a sorte de escapar dos horrores do país relatam detalhes sangrentos de experimentos mortais que resultaram em mortes instantâneas. Esses experimentos são realizados para desenvolver armas mais letais que serão adicionadas ao arsenal do país. Um esforço que parece ser a principal prioridade do líder supremo, em vez de cuidar do bem-estar de seus cidadãos. Qual item mais te impressionou sobre esse país exótico? Você iria para a Coreia do Norte? Então, deixe sua opinião nos comentários. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.